Boa noite. É? Tu sabe chamar? Sim. Aí tu me ajuda a chamar. Estamos informando aos seus seguidores. Oi, mãe! Olha só que saudade eu estava de vocês. Tava assim contando os minutos para nós começarmos a conversar. Olha, essa semana vai ser maravilhosa. Sejam todos muito bem-vindos a esse canal. Esse canal que é do Instagram, mas é do Descomplicando Imposto também. E hoje nós temos participações que vão fazer você expandir um pouco mais a sua cabeça, expandir a sua visão, e isso vai lhe dar um know-how muito bom. Francisco vai estar com a gente aqui, nosso mentor maior também vai estar aqui, nosso mentor, nosso professor Anderson Souza também vai estar aqui, e nós vamos daqui um pouquinho chamar eles para que eles estejam aqui. Olha só, o Francisco já está pedindo a participação dele e eu vou aceitar. Sobre. Olha, e nós já estamos dois aqui. O Anderson já está por aí também. Que coisa boa! Oi, Oi, Francisco! Karina. Boa noite. Boa noite! Como é que tu tá, Francisco? Olha, tem um bocado de gente aí que está nos acompanhando, que estão ansiosos por esse momento aqui hoje, da nossa entrega para eles. Nós queremos. Deixa eu falar uma coisinha para vocês também aqui. Olha, se você acredita que essa live, que essa uma hora vai agregar na vida de outras pessoas, manda o aviãozinho para o maior número de pessoas que puder, né, Francisco? Porque hoje talvez a gente dê uma mentalidade para eles que eles não têm nesse ramo tributário, nesse ramo de fazer conexões. Olha, Márcia, boa noite, Márcia. A Márcia é uma contadora top de Osório. Então, hoje nós vamos ter muitas coisas, né, Francisco? Boas para entrega, né? Não é mesmo? Vamos ter, e não só para tributarista. Eu acho que a gente vai fazer uma preparação para a nossa live de sexta-feira, mas a gente está trazendo aqui pessoas que tenham uma perspectiva com temas bem diferentes do tributário. Nesses Tá. dias, a gente vai estar, hoje, amanhã, quarta e quinta, nós vamos tratar de coisas diferentes do técnico, né? Nós vamos tratar Exato. coisas que vão agregar, que agregam no nosso dia a dia, né? E o tema de hoje, você já falou? Não, claro que não. Fala aí. Deixei para ti. A, a cordialidade do Sul me encanta, né? Claro. Mas hoje nós vamos falar a filosofia de entregar mais. Muitas vezes no nosso dia a dia nós somos contratados para fazer algo, mesmo sendo no CNPJ de outra pessoa ou no nosso próprio CNPJ. Mas o que diferencia de fato, muitas vezes, é o quê? O fato que nós entregamos mais Mais. resultado, né? Mas Então, antes de tu começar a falar sobre isso, acho que vamos trazer o nosso participante para que ele fale um pouquinho sobre isso, né? Eu acho vou que tomar não minha tem água outra aqui. pessoa, né? Não existe hoje outra pessoa que é nosso mentor, né? Olha ele chegando aí, ó, que fale melhor sobre a entrega a mais. Ele que entregou muita coisa para gente e hoje nós só queremos retribuir essa entrega toda dele para as pessoas que nos seguem. Já Boa foi? noite, pessoal, tudo bem? Boa Que noite, Anderson. satisfação estar com vocês. Primeiramente, eu quero parabenizar vocês aí por esse projeto incrível, saber que ele nasceu de uma conexão aí conosco. Então, eu estou muito feliz de ver vocês aí entregando. A gente sempre fala lá nos nossos encontros, né, sobre o servir. Eu acredito muito nisso, quando a gente serve, as coisas acontecem e o resultado vem de forma automática. Então, acho que o que vocês estão fazendo aqui, cara, estão tirando um tempo de uma semana inteira de vocês, todas as noites, e eu sei que não é fácil isso, porque a gente tem compromisso, é volta de ano, então teve recesso, coisa sobrecarregada, mas vocês estão aqui fazendo tudo isso gratuitamente, servindo, e isso me inspira muito, porque é o propósito do nosso grupo,
E vocês estão fazendo isso muito bem e eu fico muito feliz. Então, eu queria iniciar aí primeiro parabenizando vocês pela atitude. E falar também que esse sotaque do Francisco é fantástico, É né? maravilhoso, né? É gostoso É uma ouvir, né? música para os ouvidos. Vocês aí do Sul e Sudeste falam que nós nordestinos fala cantando, né? Mas, ô Anderson, primeiro eu quero agradecer, né? Muitas pessoas não sabem, mas essa live, o aulão de sexta-feira, surgiu num encontro do Advice, né? O Leandro Bueno falando, faz um vídeo falando sobre venda. Eu e Karina se juntou e lançamos esse aulão do nada. E primeiro lança e depois corre atrás. Mas quando o intuito é servir, e tem uma frase que sempre está muito comigo, que é quem não vive para servir, não serve para viver. Então, é o servir ao outro, é ajudar o outro. E quando a gente serve o outro, a gente entende a dor do outro, entende que só um contrato não basta para resolver a dor dele, né? Então, muitas vezes, tem que ir além. E a gente aprende isso, Anderson, muito com você, né? Ah, imagina. E eu fico feliz, o Francisco, Karina, porque, cara, a vida me retribuiu muito, né? Muito mais do que eu imaginei que um dia eu pudesse ter. Vocês conhecem a minha história mais de perto, né? Então, putz, se eu pensar há 15 anos atrás, eu converso isso direto com a minha esposa, né? Cara, há 15 anos atrás, qual era o meu principal sonho? Sair do aluguel. Então, hoje eu vejo que muito mais que sair do aluguel, a gente consegue transformar vidas. Isso é muito maior. Muito. Isso é muito maior. Cara, em 15 anos eu saí do aluguel, eu tirei minha mãe do aluguel, eu tirei minha sogra do aluguel, nós compramos casa de veraneio, nós construímos hoje um escritório com 60 pessoas envolvidas, contando o prestador de serviço, nós colocamos 80. Estamos aí, segunda-feira, estou indo para uma viagem internacional por um convite de um novo projeto que vai vir para os Advice. Então, você fala, olha quanta coisa maravilhosa vai acontecendo na nossa vida e como que acontece isso? Cara, é porque a gente planta o bem, a gente colhe o bem. Então, não, a gente já começa aqui falando, né, Francisco? Você falou sobre entrega, né? Eu acho que a principal entrega de tudo é você fazer sem querer retorno, sabe? Então, quando você faz sem querer retorno, o retorno vai vir de alguém, às vezes não vai vir daquela pessoa, mas vem de outro, porque sempre tem o homem lá de cima sempre está olhando, isso que eu acredito muito. Mas, Anderson, tu sabe que hoje à tarde eu estava conversando com o Francisco sobre isso também, numa conversa. Eu acredito que antes de tudo isso, existe um ponto balizador de tudo que é a mentalidade. Exato. Não tem como Exato. nós crescermos, e eu me coloco aí junto, não teve como eu crescer se eu não tivesse mudado a mentalidade. E aí vamos lá, não somente um mentor que eu conheci em 2019, mas também tu em 2020, se não tivesse me batido tanto para aperfeiçoar, talvez hoje eu não seria quem eu sou. E ao mesmo tempo que tem que ser resiliente para mudar esta mentalidade. E aí é uma mentalidade porque quando nós não temos nada, e é nada, a gente não pensa em servir. A gente pensa em quê? Em ganhar dinheiro. Isso aí. E aí a gente corre atrás do dinheiro erradamente, em vez de querer ajudar a outra pessoa ou ajudar o empresário para que ele consiga ganhar dinheiro e nós ganhamos dinheiro através deles ganhar dinheiro. Mas o que a mentalidade nos faz? Correr atrás do dinheiro. E aí começam os erros, né? Os erros de processo. Não, mas tem dois Exato. pontos aí que eu gosto muito de falar com relação ao primeiro ponto, mentalidade. A mentalidade que a gente tem hoje traz os nossos resultados de hoje. Não necessariamente nós temos a mentalidade correta. Às vezes, esse ano, nós precisamos encontrar pessoas, estar em ambientes diferentes para mudar a nossa mentalidade, para atingir algo que a gente nem imaginou. Só que eu não sou aquela pessoa que julga a pessoa que inicialmente está pensando no dinheiro. Porque a gente precisa do mínimo necessário para sobreviver. Sim. E tem pessoas que têm um filho. Quão difícil é? Tem pessoas que... O pior sentimento que eu já tive na vida foi o sentimento de impotência. E eu entendo as pessoas que muitas vezes precisam de um dinheiro para dar um alimento a um filho. Sim. Mas aí tem uma balança, né? Tem a balança da necessidade e do fazer algo a mais para uma perspectiva futura de receber. Então, é um trabalho mútuo. Não adianta querer pensar só no dinheiro,
porque vai tomar atitudes de curto prazo, mas se projeta uma mentalidade um pouco mais diferente, de entrega um pouco mais, porque o Senhor lá de cima está visualizando isso, e um dia vai chegar, aí eu acho que a engrenagem começa a rodar. Melhora a mentalidade, resultado vem. Melhora a mentalidade, resultado vem. E aí é um ciclo infinito, né? É um ciclo. E se essa live está fazendo sentido para vocês e vocês acreditam que pode fazer a diferença para outras pessoas, manda o aviãozinho para o maior número de pessoas que estiverem aí. Vão compartilhar, porque é conhecimento, gente, é conhecimento. E nós estamos aqui com o cara que mais sabe de tributário, de instituição tributária. Então, assim, ó, é a hora de vocês perguntarem. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloque aqui para perguntar. Mas, Anderson, o que nós queremos ouvir de ti? É exatamente sobre a filosofia de entrega. Quando tu começou a fazer essa filosofia de entrega, quais foram os resultados que geraram para ti? E quando tu teve esse insight? Legal. Assim, algumas coisas indiretamente eu já fazia, tá, Karina? É muito parecido também do que eu vi de você, assim, sabe? Como você falou, né? Nesses anos o Anderson me bateu. Tive que bater algumas vezes, viu, gente? Tive que bater porque às vezes, né? E é o que eu sempre peço para as pessoas que gostam de mim, me colocar sempre no trilho. Se eu estou saindo fora, talvez, porque existe uma coisa na vida da gente, e principalmente quem vem de uma origem mais simples, mais humilde, que às vezes ela atrapalha muito, que chama-se humildade. E humildade é muito legal, é uma coisa que eu admiro demais nas pessoas, né? Eu acho que isso não se pode perder nunca. Mas tudo que é em excesso, ele acaba atrapalhando um pouco. E a humildade no excesso, ela atrapalha. Por quê? Porque ele te tira de foco. O excesso de humildade faz você falar sim para tudo, faz você deixar de falar alguns nãos. O excesso de humildade faz você querer resolver a vida de todo mundo e às vezes você deixa a sua de lado, então os resultados chegam para todo mundo, menos para você. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado nesse sentido. E eu vivenciei muitos anos isso, né? Tipo, olhando mais para fora do que para dentro. É a mesma coisa quando a gente está dentro da nossa casa, né? E a gente tem o hábito de olhar, às vezes, muito mais para uma esposa, para um esposo, para um filho. Só que o alicerce, primeiro de tudo, para você poder cuidar das pessoas, é você, né? Então, isso no profissional eu também tive que aprender. E eu acho que isso eu aprendi, talvez, nos últimos 3, 4 anos. Que primeiro eu precisava cuidar das minhas entregas, cuidar do meu negócio, gerar resultado. Vou dar um exemplo para vocês. Por muitos anos, a arte fiscal foi um logo na parede, né? Porque era uma estratégia de marketing, onde eu tinha um escritório de contabilidade, porque lá atrás, indiretamente, sem o conhecimento que eu tenho hoje, mas eu tinha já um senso de entender que para eu ser um bom contador, eu tinha que entregar algo a mais. Então não podia entregar o básico. Então, o que era entregar algo a mais? Algo que eu sabia fazer melhor. O que eu sabia fazer melhor? Estratégia tributária para empresas. Ponto. Então é aqui que eu vou captar as empresas. Então eu fazia isso. Eu só não entendia como fazer isso de uma forma de poder captar as empresas, que isso era tão importante para as empresas que isso seria uma geração de negócio muito grande. Então eu falei, cara, eu vou colocar uma empresa de consultoria como um logo na parede. Ali, a partir do momento que eu tenho um escritório de contabilidade e uma empresa de consultoria, eu tenho um grupo. Então, para efeito de marketing, isso me traz um poder grande. E só que o meu time entrega. O meu time passa a entregar. O mesmo time que executa um trabalho vai executar o outro. Cagada. Desculpa a palavra, mas cagada. Por quê? Cara, aí eu tive que aprender isso ao longo do tempo. Não adianta a gente querer abrir um negócio e querer fazer com que o outro negócio que está sobrecarregado dê resultado àquele negócio. Eu vou explicar até um pouco melhor. Eu até já dei esse exemplo em algumas palestras que eu dou. É a mesma coisa de você ter pego a melhor marca de mercado de chocolate, sei lá, Copenhague, Lindt, enfim, aberto uma franquia no melhor shopping, talvez igual aqui em São Paulo, no JK da vida, cara, que é um shopping mais o Iguatemi, enfim, você pega um shopping referência, uma marca referência, só que daí você foi e deixou as portas dessa loja fechada. Por quê? Porque você não tem tempo para cuidar da loja. Qual será o seu resultado no final do mês? Zero. Né? Mas eu vou abrir 2 horas por dia. Qual vai ser o seu resultado? 20% do que você poderia ganhar. Isso se ganhar. Então, a gente tem muito hábito de querer se envolver em tudo, mas não dar foco em tudo. E não vai conseguir dar foco em tudo. E aí ali eu tenho até uns livros, os principais livros que eu li, eu deixo ali.
Porque é para eu lembrar, sempre eu bato o olho, eu lembro. E ali tem um livro que me ensinou muito, chamado A Única Coisa. E Já vou até anotar. esse livro me ensinou muito, porque eu comecei a entender que para a gente ter resultado, a gente tem que fazer uma única coisa com excelência. E foi nisso que eu comecei a bater. Naquele momento, eu falei, cara, essa empresa não pode ser um logo na parede. Como que eu vou entregar algo aí para o mercado, me tornar uma referência se tudo que eu tenho é um logo na parede? Recentemente, né, eu faço parte do grupo do Joel J e a gente teve um momento de bate-papo no chão, assim, sentado numa roda no chão. Quem me acompanha no Instagram talvez viu esse momento. E eu fiz uma pergunta para ele ali. Falei, cara, como cobrar mais? Aí ele falou para mim assim, consumindo produtos mais caros. Eu falei, tá louco? Como assim? Consumindo produtos mais caros? Se você não tem, se você não tem ideia ou se você não tem visão que consumir produtos de alta qualidade são caros, você não vai fazer com que as pessoas entendam que o seu valor também é caro. E eu falei, cara, isso mexeu comigo. Por quê? Às vezes a gente chega na nossa casa, a gente vê lá um prato meio ruinzinho, que já tá lá há alguns anos, mas a gente fala, tá servindo. Tá servindo para quê? Verdade. Sabe? Tá servindo para quê? Então, se a gente se adapta a comer, a sua principal, a parte mais gostosa do dia é o comer, né? Verdade. Se você se adapta a comer num prato que você acha que tá meia boca, como que você vai gerar valor? Como você quer que alguém entenda o seu valor quando você vende alguma coisa para alguém, sabe? Existe uma questão que é diferente, né? Preço e valor. Preço é o mais barato, valor não tem preço. O valor não tem preço. É o quanto você resolve na vida daquela pessoa. Então isso fez mexer comigo. Hoje, inclusive, a moça que vem cuida aqui de casa, né? A primeira coisa que eu fiz, ela entra às 8h30. Quando foi 8h31, eu mandei uma mensagem para ela. Eu falei: Ô, Érica, tem uma coxa aí na cama que a Né odeia. Faz o seguinte: tira ela e doa, por favor. Ponto. Porque, cara, se odeia, a Né é minha esposa, para quem não sabe, se odeia, não tem que estar aqui. Sabe que eu vi uma mala tua rasgada. Tu botou depois que tu saiu do treinamento do Joel, tu falasse sobre essa função de ter coisas boas e não ficar com coisas estragadas em casa. E tu botou a foto da tua mala. E toda vez que eu faço qualquer coisa em casa, eu me lembro assim, cara, não preciso disso. Exato, exato. E sabe, Karina, isso assim mexeu muito na minha cabeça, porque realmente, cara, como que eu vou querer cobrar, sei lá, o serviço padrão é 1.000. Como que eu vou cobrar 5.000 se eu estou com uma mala rasgada? Cara, você não está tendo condição de comprar uma mala, você quer me vender o seu serviço por 5.000? Sabe? Então, tudo isso são poucos pontos que quando a gente fala de entrega, a gente tem que falar de referência, a gente tem que falar de percepção de valor. E aí a primeira questão aqui, talvez, que eu vou deixar para a galera, como lição de casa, talvez ali, anotar e refletir, que tipo de valor que eu levo para o meu cliente hoje? Não estou falando de preço, estou falando de valor. Que tipo de... Porque a gente quer cobrar mais caro, a gente quer ganhar mais dinheiro. Existe duas linhas, né? A primeira é o cliente achar que você é caro. E a segunda é você achar que o cliente paga pouco. Então, por que essa percepção de valores, essa percepção de mentalidade está ocorrendo? Aonde que está falhando de um lado ou onde está falhando de outro? A falha sempre está em nós, a comunicação, a responsabilidade é nossa. Então, se a gente não está conseguindo passar essa referência, que a gente vale X valor e que o preço não seja questionado, então não é o cliente que tem que entender isso. Na verdade, somos nós que temos que entender isso, aonde que eu estou falhando na minha comunicação ou no meu Deixa eu posicionamento. te perguntar uma coisa. Desculpa, Francisco, que me mandaram uma pergunta aqui, tá? E pediram para te responder. A tensão entre a cobrança por excelência no início da carreira e a sustentabilidade do crescimento reside na dificuldade de equilibrar altas expectativas imediatas com a construção de um desenvolvimento consistente e saudável ao longo do tempo. Eles pediram para se tu tem como falar um pouquinho sobre isso. Cara, é assim, ó. Deixa eu
refletir como que eu vou falar isso para entender bem. Vamos lá, ó. Quando a gente fala de valores, percepções, a gente está falando de como a gente quer que as pessoas nos veem. Ponto. Essa é a questão. Eu uso muito essas 3 pontos, tá? E eu vou até pedir para a galera anotar isso, porque isso talvez é outro ponto para vocês refletirem, que isso ajuda muito vocês. Inclusive, isso fez a Karina refletir muito, né? Cara, tem uma coisa que é visão interna, visão externa e visão de mercado. Esses 3 pontos têm que estar muito bem alinhados na nossa vida, no nosso posicionamento. É como eu me vejo na minha visão interna. Na visão externa é como que as pessoas me veem. E na terceira visão é como eu gostaria que o mercado olhasse. Possivelmente eu estou errando em alguns pontos. Às vezes a minha visão externa, a minha visão interna está errada, e na maioria das vezes tá? Na maioria das vezes porque a gente acha que se achar bom, isso é um pecado, isso é um problema. Isso é falta de. Eu tô sendo uma pessoa, sei lá, né? Nossa, ele já tá se sentindo. Não, não é isso. Cara, qual o problema? Mas você se achar ruim, isso é tranquilo? E se você manter as amizades do lado? Então a gente tem. É muito mais fácil a gente falar dos nossos defeitos do que das nossas qualidades. E por que isso? Porque nós fomos criados assim. Porque isso é sinônimo de humildade. Que na verdade não é. Não é. Na verdade, a gente só consegue passar o nosso valor quando realmente a gente fala o que a gente é e a gente entrega o que a gente prometeu. Tem uma coisa que eu aprendi em 2014, eu nunca esqueci. Eu lembro até o ano que eu aprendi isso. Que me perguntaram assim: o que gera valor para alguém? E eu coloquei assim: entregar o que a pessoa não esperava. E a resposta correta era: entregar o que foi prometido. Cara, isso me fez eu refletir demais. Por quê? A gente sempre tem aquela coisinha assim, ó, eu vou te entregar tal dia. Chega no dia, você não vai entregar, que você fala, ó, eu tô dando mais uma olhadinha aqui, mas você vai receber algo muito melhor. Esquece. Esquece. Você mudou o plano, você mudou a estratégia, você mudou o que foi combinado, a sua percepção de valor caiu naquele momento. Então, quando essa pessoa que eu não ouvi o nome dela, que fez essa reflexão, o que eu diria nesse sentido? Eu tive muitas objeções também relacionado à minha criação de vida, aonde eu queria chegar e o acesso que eu queria ter para poder chegar onde eu gostaria de chegar. E Anderson, e incrível que pareça, eu digo para as pessoas, às vezes o formato que tu foi criado influencia diretamente na pessoa que tu é hoje. Sem dúvida. E se não souber quebrar, tu repete os padrões dos teus familiares e tu não tá nem sentindo. É o tal da jangada que tem que deixar de lado, né? Depois de baixo da jangada. Vamos entrar nesse assunto? Não, Tu dá uma outra live. E a mulher da jangada vai estar lá com a gente amanhã, né? Olha. Ô Anderson, no livro A Única Coisa que você comentou, fala sobre entregar o que você sabe com excelência. Mas a gente sabe que tem um ponto que a excelência é diferente de profundidade. Então, muitas vezes se aprofunda numa coisa que muitas vezes não é aquilo que vai ser a excelência, né? E a profundidade, muitas vezes, que é cavado, não vai satisfazer o cliente ou quem combinou e vai trazer uma improdutividade, né? Então, é um tripé, vamos dizer assim, trazer um alinhamento de expectativa com o cliente, porque isso, na minha área comercial, está sendo um diferencial. A pergunta antes de fechar o contrato vamos alinhar as expectativas, o que eu tenho para entregar é isso, mas para eu entregar isso, você tem que me entregar os documentos em tais datas. Estamos combinados? Né? Por quê? Porque às vezes eu vou receber 20 extrato bancário no dia 22 e para entregar o PIS e COFINS no dia 25. Como é que eu faço isso? Né? Não dá. Então, tem um alinhamento. Mas como é que você cuida, Anderson? Para não se aprofundar e passar do limite. Porque nós somos técnicos. Às vezes a gente acha que aquilo é muito bom. E para o cliente não é. A excelência do cliente, às vezes, aqui é o combinado, né?
a excelência está aqui e você quer ir para a profundidade. E o cliente, para que isso tudo? Eu não queria, né? Como é que você... legal. Cara, muito bom o que você está falando, e eu nem vou me aprofundar na profissão contábil. Eu acredito muito no que eu vou falar em qualquer linha de negócios, principalmente na prestação de serviço. Principalmente na prestação de serviço. Na prestação de serviço, no geral, cara, existe algo que é muito comum. A gente faz muita coisa de graça e o cliente não vê valor. Isso é fato, tá? E uma coisa que eu aprendi no ano passado, isso no início do ano, e, cara, e me gerou 30% a mais de receita sem eu precisar trazer novos clientes. Só dos clientes que eu tinha, isso, o que eu fiz aumentou 30% a minha receita no ano. Olha isso. Só com as coisas que eu já fazia e não cobrava. Então, conta a mágica para gente. A questão, ô Francisco, é assim, isso envolve processo, envolve cultura e envolve outros pontos também que a gente vai discutir aqui. Ó. Acontece primeiro de tudo. O comercial, quando ele vai vender, ele promete a mãe. Só que quando ele assina o contrato, ele só vira para a operação, né, seja qual for a sua operação, e ele pega e ele fala assim, ó, fechamos o contrato. Beleza, fechamos o contrato. Para quem recebeu essa informação que fechamos o contrato, ela tem na cabeça, tá bom, eu tenho que entregar o que a gente faz. Legal. O que a gente faz? Vou falar no meu caso. Nós temos um escritório de contabilidade. Ok, então nós vamos entregar a contabilidade para esse cara. Aí esse cara foi lá e falou assim, tá bom, eu quero um regime especial. Eu quero uma alteração contratual. Eu preciso revisitar o cadastro dos meus produtos no meu sistema. Tô te mandando a lista aí. Preciso ampliar isso, preciso ampliar aquilo. E a galera tá fazendo. Por quê? Porque não foi combinado. Mas foi, tá no contrato. Tá no contrato para quem? Pro comercial. O comercial executa? Não. Tá na operação o problema. Então, existe uma questão de comunicação entre comercial e operação. O que a gente fez para resolver esse problema? Primeiro de tudo, o cliente recebe não só o contrato, mas um resumo dos entregáveis para ele. Segundo, ele fica claro desde o início da entrada dele que o preço que está sendo cobrado é para aquela entrega de serviço. Qualquer solicitação adicional, isso volta para o comercial para uma nova negociação e aí é cobrado pontualmente. Por que a gente não insere isso na mensalidade? Porque vai ficar caro para você. Então é melhor você, cada vez que você precisar, você solicita e a gente vai te cobrar aquilo pontualmente no mês, ponto. Você volta a pagar só. A gente começou a fazer isso. Então, vou dar um exemplo simples aqui, ó. As empresas precisam de parcelamento. Cara, E a empresa, geralmente, quando ela entra no primeiro parcelamento, dificilmente ela sai. Que depois ela reparcela. No mês, às vezes, não paga a guia, daqui a pouco vai pagar no mês seguinte, aí você tem que gerar de novo. Cara, a gente colocou um processo. A gente vai fazer o parcelamento para você e cobrar por guia. Se você não pagar a guia, aí você vai ter que pagar novamente para ser gerado novamente a guia. O valor baixo, R$ 29. Tudo bem. 39, 49, depende da situação. Mas o cliente sabe que ele vai ter um custo sobre aquilo. Talvez se policie mais, né? E vai se policiar mais, porque daí ele vai entender até o que você está fazendo. E porque olha ele só, não sabe. Porque geralmente os parcelamentos são para 60 vezes, né? Exato, você ganha uma recorrência de 60 meses, né? Então, existem situações, eu estou dando exemplos simples aqui, mas se você pegar o teu negócio e você ir para a operação, você vai encontrar muita coisa que está sendo feita de graça que poderia ser cobrada. Então, é muito importante, o pessoal até perguntou, seria legal elaborar o contrato? O contrato ele é importante, o problema é que ninguém lê. Então precisa ter um resumo dos entregáveis. E esse resumo dos entregáveis tem que estar alinhado não só com o cliente, mas com quem vai executar o serviço. Para ele entender que qualquer solicitação que não esteja naquele entregado do que foi negociado, precisa voltar no setor comercial para fazer uma nova negociação. Então são atitudes muito simples que você começa a poder ganhar mais. Por exemplo, outra coisa que a gente colocou aqui que fez a gente aumentar consideravelmente os nossos resultados. Todo cliente que entra, a gente faz uma revisão dos últimos 5 anos. A nossa ideia é que no primeiro mês ele entre ganhando dinheiro. E a gente também. Porque se a gente encontrar uma oportunidade dos últimos 5 anos que ele fez, que ele ali deixou passar,
a gente já vai colocar no primeiro mês dinheiro, ele entra satisfeito com o escritório e a gente ganha um percentual sobre essa economia dele. Então, são pontos que muitas vezes as pessoas fazem de graça. E, Anderson, olha, o contato com você me faz abrir muito a cabeça com relação ao valor que cobra, o valor justo para a gente. E uma coisa que eu achei muito interessante é que vocês começaram a fazer cobrança de valor para implantação de contabilidade. Sim. E tem muita empresa que cobra a implantação desse sistema, que cobra e a gente não cobra, né? Então, culturalmente aqui está se engatinhando e eu estou ajudando alguns contadores a mostrarem o valor. Teve, por exemplo, eu faço cobrança de um valor alto para fazer um pedido de benefício fiscal. Eu cobro 12 mil reais para fazer um pedido de benefício. Não é todo contador que faz. Ah, mas o cliente abriu uma empresa, certo? Abrir empresa é um processo que muitos contadores fazem. O processo de pedir envolve um pedido administrativo, acompanhamento com auditores fiscais. Muitas vezes a gente tem a obrigação acessória à parte. Tem um relacionamento político, porque a gente sabe que muitas vezes tem processo administrativo que não anda. Isso tudo não é cobrado? Não. E aí eu mudei, e aí a gente faz essa cobrança. E teve contadora que falou, meu cliente nunca vai pagar. E eu falei, cobra os 12 mil, e eu vou lhe mostrar que vai pagar. Aí depois ela me respondeu, Francisco, ele perguntou se parcela para duas. Pois é, eu ia até te contar uma história dessa, porque assim, isso varia até, Francisco, da forma que você gera esse valor para o cliente. Por exemplo, os 12 mil, ele é caro se eu chegar no cliente e falar assim, ó, eu te cobro 12 mil para fazer isso. Cara, o primeiro impacto que vem na minha mente eu vou ter que desembolsar 12 mil reais. Mas, se eu mensurar a economia que esse cara vai ter, Exato. Os 12 mil reais é muito barato. E outra, Anderson, eu fiz essa mensuração e mostrei para ela. E falei, olha, não tem problema não me pagar os 12 mil. Só tem que aceitar que o concorrente dele tem o benefício e ele não tem. E se ele pedir o benefício hoje, ele está um mês atrás. Se ele pedir daqui a 15 dias, ele vai estar 2 meses atrás. E a concorrência hoje é tempo. Então, na média, o imposto dele ia cair 66% no imposto de ICMS. É uma diminuição absurda. E né? quando você consegue gerar esse valor, ele paga. Eu vou te falar por quê. Porque eu comecei com 10 mil reais fazendo esse tipo de cobrança. E aí, nessa conversa que eu tive com o Joel J ali sentado, que eu falei para vocês, ele falou assim, o segredo de você cobrar mais caro, além de você consumir produtos mais caros, é você cobrar até você sentir vertigem. O que é isso? Né? Boa, né? É a gente cobrar até falar assim, cara, isso é um absurdo do que eu estou fazendo. E eu falei, vou testar, já que ele está falando, o cara tem resultado, né? Então não dá, é inquestionável. Então, se ele está falando, eu estou aqui, paguei para estar aqui, não faz sentido também. Não faz sentido também eu não seguir a orientação. E não paguei barato. Mas ficou barato. Perto da dica que ele deu. Mas abrindo um parênteses agora, o que as pessoas também têm que entender que todas essas mentalidades que nós mudamos, Francisco mudou, tu mudou com o Joel J, eu mudei contigo, mudei com outros mentores, a gente fez um movimento de ter um mentor e alguém que estava acima de nós para baixar as orelhinhas, a sandalinha da humildade e ouvir. E muitas pessoas não têm uma pessoa que direcione, né, Anderson? Perfeito. E as pessoas hoje estão vendo mentorias, porque está muito prejudicado esse negócio de mentor, de coach, porque foi prostituído, né, vamos dizer assim. Mas as pessoas não sabem que mentoria vem da Roma Antiga. Os imperadores procuravam mentores. E o que é mentor, pessoal? Mentor é uma pessoa que passou pela situação que você quer passar e ela só vai lhe falar como é. O Anderson me falou muitas coisas que isso não. Aí tá lá eu quebrando a cara. Poxa, a gente paga um valor, não vou dizer que é um valor caro, Anderson. Perto do resultado que a gente tem é de graça. É de graça, né? E aí eu falei com Karina hoje, a gente paga para participar, paga para estar junto, paga para tudo e a gente traz resultado. Ano passado, em 2024, a gente fechou um faturamento que eu sei que eu faturei um valor e você faturou o dobro só comigo. Uhum. Mas por que eu ainda continuo pagando? Porque o resultado foi bom e as pessoas têm que entender que pessoas que estão
onde a gente quer chegar, tem algo para nos ajudar. E essas pessoas gostam de ajudar. Porque no mundo de hoje não é qualquer um que está disposto a passar. Você está disposto a passar, pague o preço. Perfeito. E pagar o preço não é só o dinheiro. É porque muitas pessoas querem pagar e simplesmente pagar. E não é. É pagar e fazer. Exato. Como o Joel falou, Anderson, faça isso. Adianta você pagar lá e não fazer? Exato. Qual é o resultado que você vai ter? Pois é, e olha isso. Ele pegou e falou isso e eu falei, tá, no próximo eu vou cobrar. E aí, para mim, era um absurdo, por exemplo, um cliente chegou lá no escritório e o que eu cobrava 10 mil, eu falei para ele, é 60. Cara, eu tive vertigem, de verdade. Eu tive vertigem. Aí ele parou pra pensar e eu falei, fiz merda, né? Eu falei, vou perder o contrato. Aí ele falou assim, 54 a gente fecha? Entendeu? Eu ia cobrar 10. Então, assim, não é o 10 estava bom, para mim estava bom. Mas a grande questão é, cara, naquela situação eu tava perdendo 44 mil. E se eu tivesse cobrado 90, ele ia falar, 80 tá bom? Parcela para duas. Sabe? Então, começou a mexer comigo isso. Assim, por quê? Vocês já pararam para se perguntar? Porque eu me perguntei recentemente sobre isso. Por que tem pessoas que conhecem menos do que eu conheço, do que eu faço, e ganham mais dinheiro do que eu? Será que é Cara, comunicação? pois é, posicionamento, comunicação, tem um monte de coisa que a gente tem que trabalhar que é fora técnica. Eu concordo. Às vezes as pessoas têm muito conteúdo e não têm autoconfiança em si mesmo, auto se sabotam, acreditando que não sabem o suficiente para passar para outra pessoa. E às vezes eles sabem muito mais que muitas pessoas que estão no mercado e entregariam muito mais, mas eles se auto-sabotam e além de auto-sabotar, não acreditam em si mesmos. Exato. Eu acho que isso aí é uma sequência de coisas. Hoje eu ainda estava conversando com o Francisco sobre isso e nós falando sobre um cliente a qual eu tenho hoje, a partir de ti, eu tenho facilidade de demitir cliente. Se o cliente não me traz resultado, eu entendo que ele não serve para mim. É isso aí. Por quê? Porque se esse cliente, ele está manchando meu nome, eu penso assim, eu preciso de clientes que me tragam resultado e vão levar meu nome mais longe. Agora, se eu tô com um cliente e eu acredito que esse cliente não está me entregando, cara, eu te demito porque tu vai sujar meu nome. Infelizmente, tu não tá fazendo a tua parte. E eu não posso querer que tu queira crescer a tua empresa, eu querer crescer a tua empresa, mas que tu é o proprietário da empresa, tu tem que crescer a tua empresa. Não sou eu que tenho que fazer o teu trabalho. Eu faço a minha parte, tu faz a tua. Exatamente, cara, isso é perfeito, porque se a gente entende que a gente tem que estar com qualquer tipo de cliente, a gente não cria posicionamento no mercado, porque o cliente referência não quer estar com aquele profissional que aceita qualquer tipo de cliente. E o fato de você cobrar 60 mil, mesmo que ele lhe desse um não, e outro lhe desse um sim, né, você ganha mais e tem mais exclusividade e mais produtividade com aquele que deu sim. É começar a valorizar também as pessoas que veem valor no seu trabalho. Agora, em janeiro, a gente fez algumas alterações de contrato e, graças a Deus, muito crescimento, né? E a gente desenvolveu uma estratégia que tem no mercado, que eu aprendi com Rosana, que é colaboradora do Anderson, que tem pessoas que não pagam PIS e COFINS nos produtos e acabam não querendo as despesas, porque acham que não tem crédito. A gente montou uma estratégia totalmente legal e a gente elevou um honorário de um cliente que era em outra contabilidade, que era 2.500, passamos a cobrar 8.000. E o cara perguntou bem assim, só pediu um desconto por 6 meses. Não, ele pediu desconto para o ano, né? Eu fiz a proposta para o desconto dele para 6 meses, mas ele ia pagar 6.500, que eu ia mostrar para ele o resultado. E a proposta é para reduzir mais de R$500 mil no ano. E aí sim a gente consegue mostrar o valor. Quando eu mostro para o cliente, olha, você pagou 1.700.000 e vai pagar 1.200.000. Você se incomoda de me pagar uma parte disso? Só vai achar ruim Lula. É isso aí. Porque eu tô Mas aí, Francisco, e botando para mim. E ele não se incomodou com tanto que eu entrego o resultado. Esse é o ponto que eu ia falar agora, porque assim, aí tem uma questão que é um grande erro da maioria dos prestadores de serviço, no geral. Até tem advogado aqui, cara, isso acontece muito. Eu quero me posicionar, eu me posiciono melhor,
o cliente vê o valor, o cliente cobra, né? O cliente cobra e a gente não entrega o que a gente cobrou ali efetivamente. Cara, por quê? Porque daí a gente volta na entrega no modelo padrão. Esse é um grande erro, porque o cara também, ele sabe que ele está pagando mais caro. Então, ele quer resultado diferente. Qual é o teu Se você não entregar, diferencial, né? No mercado tem muita gente, mas qual o teu diferencial? E Anderson, e a captação desse cliente foi sensacional, foi uma coisa linda de ver. Teve uma feira do agronegócio aqui, eu estava no stand de um cliente e chegou esse outro concorrente dele, mais parceiro, e ele falou: quem é seu contador? Não importa, se não é aquele menino, você está perdendo dinheiro. olha aí. E isso gerou um gatilho para o cliente, para o lead, né, vamos dizer assim, me contactar. E eu pensei, não, isso daqui não vai dar em nada. E deu. E aí vem a postura de cobrar mais caro. E um ponto interessante, Anderson, que a Karina comentou, tem um ponto que a gente chega e que a gente pode cobrar mais caro. E se a gente vir um não tem problema. Tá tudo bem. Né? Isso é uma delícia. E aí eu sentei com a Maísa, que é a minha sócia, e falei: Maísa, olha, estamos pagando bem nossos colaboradores, estamos com um plano de saúde melhor do Brasil agora, que botamos na meta e batemos a meta, pagamos nossas contas e sobra um dinheirozinho. Vamos selecionar melhor nossos clientes, vamos cobrar mais caro, porque nós entregamos um serviço diferente no mercado e por isso nós crescemos tanto. Vamos aumentar o nosso sarrafo. E quem vai estar com a gente é porque vê valor. Dito e feito. Aumentamos. Não estamos cobrando o valor do mercado. Não paramos de olhar para a Sergipe. Coisa que você falou. Não olhe para a Sergipe. Olhe para o Brasil. Você não é um cara regional. Você é um cara nacional. E isso foi demais na minha cabeça. E outra coisa que eu olho, Anderson... Que legal, né? É que eu fico muito feliz que quando eu estou lá no Advice e as pessoas vêm falar comigo e poxa, eu sou do menor estado do Brasil. Teoricamente, o cara do milhão, né? O cara do milhão. O pessoal me chama de o rapaz do milhão, né? Porque nossas recuperações, a maioria foi tudo acima acho que a menor foi 1,5 milhão. Teve 1,5 milhão, 4 milhões, 10 milhões e tudo com milho, né? Mas a gente acaba se tornando uma referência dentro do grupo que é referência. Né? Então, aí a gente começa, poxa, realmente eu tenho que ser local? Não, tem que ser nacional. Para de olhar para aqui. E Francisco, e olha que coisa interessante. Talvez se tu não tivesse nesse grupo, se eu não tivesse nesse grupo, nós não estaríamos onde nós estamos hoje. Sem dúvida. Francisco, eu vou contar algo para você, que isso daí, na verdade, não foi uma criação da minha cabeça não, tá? E eu dou mérito para quem me ensinou isso. Cara, eu gosto muito de visitar pessoas que estão tendo sucesso. E até eu vi alguém comentando aqui, né? Eu conheço muita gente que sabe muito e se sabotam demais. Exato. Eu conheci uma pessoa que ela tem um sucesso incrível no negócio dela, mas ela não aparece para ninguém. E eu falei, cara, eu quero conhecer o modelo de negócio desse cara. E eu fui lá para o Rio de Janeiro, numa cidade do interior, minúscula cidade, e esse cara é a maior referência de empresa. O escritório que é uma referência de empresa na cidade. É a empresa que mais contrata na cidade, é o escritório dele. Um escritório minúsculo que tem mais de 100 colaboradores. Olha só. Aí eu falei assim, cara, numa cidade dessa, como que ele conseguiu colocar 100 colaboradores e ter as maiores empresas? Só que ele não atende só a cidade dele. Ele atende o Rio, praticamente todo. Eu falei, como que você conseguiu isso? Ele falou assim, cara, eu fiz uma coisa que ninguém acho que conseguiu ver. Eu fui e tô pago o salário. Não é da cidade aqui que não vale nada, o salário da cidade aqui. Eu pago o salário de São Paulo, que é a cidade de hoje que tem o maior salário ali de fora. Eu pago aquele salário e eu cobro como a galera de São Paulo cobra. Ponto. Cara, eu falei, puta, isso é um gênio. Ele foi um gênio. Por quê? Ele se posicionou, cara, você quer estar comigo? Você vai ter os melhores. Porque para estar com ele, precisa ser bom. Porque ele paga mais. Exato. Ele tem dos melhores, ele consegue entregar mais. Ele consegue entregar mais resultado. Aí ele pode cobrar mais. Você acha que esse cara vai olhar para a concorrência? Não olha. Sabe? E coincidência,
destino é engraçado, né? Recentemente, a gente fez uma reunião com um cliente para fazer planejamento tributário e era um cliente dele. Quem apareceu na reunião? Ele. Olha E que ele falou, legal. olha, tá vendo? Agora eu tô aprendendo com vocês. Falei, mas a vida é isso, né? Essa é a vida. Uma hora você me ensina, outra hora eu ensino, e isso vai. O importante é a gente ter a mente aberta para poder sempre querer aprender. Esse é o E- ponto. E isso foi incrível, assim, foi esse aprendizado. Então, quando você comentou comigo, eu lembro até quando eu falei isso para você. Falei, cara, você está olhando para o seu estado. Se você quer ser uma referência, por que você vai olhar para o seu estado? Não que o seu estado não vale nada ou que não seja. Não é, você é muito maior do que o que o seu estado tem condição de te prover. Ponto. E você tem que entender isso. Isso não é demérito. Então, e muitas vezes a gente, é porque cultural, a gente fala, poxa, eu sou novo, poxa, eu não aprendi tudo. Não. Cara, para mim foi um romper barreira. Eu acredito que estar no meio de pessoas realmente de referência faz a gente se tornar referência. A gente aumenta o nosso olhar para o negócio e aumenta a técnica de venda, Percepção, né? percepção de valor. O Odaí, quando estava aqui ano passado, a gente começou a comparar preço de contabilidade. Aí ele falou, qual é o seu maior cliente? Eu falei, tanto, tal. A fatura é quanto? Eu, X milhão. Tem quantos funcionários? Tem 100. Tem quantas contas bancárias? Tem X. Tem benefício? Não. Tem isso, tem aquilo. Pronto. Aí eu falei, quanto é que você cobraria? Ele, uns 40 mil. Eu, o quê? Ele, 40. Você cobra quanto? Eu, 14. Falei até com vergonha. 14 mil para fazer isso? 14 não é nem a folha, Francisco. E aí a gente começa a ter uma percepção, poxa, eu tenho que correr atrás agora dos 40. E aí o que eu faço, né? E eu falei, daí você tem um ponto maravilhoso para mim, para me ajudar, que é essa percepção de valor. Então, e aí eu desenvolvi com o Odaí um pensamento de como esse cliente de 14 mil vai me fazer tirar os 40 mil. Aí, e olha que legal. Mas tudo isso está relacionado com o que a Karina falou lá no início. Mentalidade. E vamos lá, ter um mentor, ter um olhar Importante. externo, né? Ter uma pessoa que tenha o olhar externo para dar esse feedback, às vezes pode ser um feedback positivo ou pode ser um feedback negativo, mas que nos abra os olhos do que nós estamos fazendo é muito bom. Porque eu me lembro também, como se fosse hoje, o Anderson, tu tem que cobrar as palestras, tu tem que cobrar, deu, Karina, não dá mais. A tua agenda tá lotando, tu tá ficando sem ar, tu não tá cobrando. E era uma coisa assim, pô, mas eu faço tão bem, eu gosto, adoro estar conversando. Não, cara, acabou, deu, acabou. Então, e tudo o que nós passamos, muitas pessoas que estão aqui nessa live também estão passando, né, Francisco? Todas essas pessoas, e assim como eu digo assim como o Anderson nos pegou pela mão e nos ensinou o que nós sabemos hoje, nós temos uma responsabilidade com milhares de pessoas de fazer a mesma coisa. É para todo mundo? Não, é para quem quer pagar o preço. Eu sempre digo assim, não é o que tu quer, mas é o quanto tu quer, o quanto tu tá disposto a pagar o tal do preço. É isso? O que que tu quer passar para. E vamos lá, mentalidade. O Anderson mudou completamente a vida dele para entrar num modo saudável de vida. É É isso aí. fácil? Não é. Acho que É não. sacrificar. É tu não poder fazer um monte de coisa, mas ele pagou o preço. E olha que interessante, no momento que ele fez isso, o que aconteceu na tua empresa, Anderson? Cresceu demais. Inclusive, tô todo dolorido hoje que mudou o treino. Além de mudar o treino e todo dolorido, outras pessoas dentro da própria empresa do Anderson começaram a fazer o que ele faz. Cara, incrível isso, porque tem um case lá, ele já não é mais colaborador, que ele foi para a área até dele, ele estava lá de passagem, mas eu acredito que ele só passou por lá para ele ter esse contato conosco para resolver esse problema na vida dele. E ele era uma pessoa obesa, obesa mesmo, assim, e a gente fez uma brincadeira no escritório. Ó, põe aí R$ 10 cada um, vai. Durante um mês, quem perder mais vai levar toda a grana. Cara, ele entrou num ritmo que chegou no final, ele ganhou, e aí ele continuou. Recentemente eu encontrei ele, isso tem uns 2 meses atrás. Cara, tava passando nutricionista e tudo mais. Imagina! Olha o Cara, sabe poder que que nós incrível, sabe? temos.
o poder Então, de transformação da vida de outras pessoas, E, né, e Anderson? tem uma coisa, assim, sabe, Karina, até aceitou nesse papo, eu acho muito importante. Eu acho que quando a gente muda a mentalidade, nós temos que começar a refletir. É porque, assim, a gente gosta muito de olhar a vida do outro, mas a gente tem que entender o que o outro fez, sabe, para chegar naquele resultado. E você pode ver que a maioria dessas pessoas que tem resultado hoje, cara, essas pessoas, elas têm uma vida de alta performance. Elas têm uma vida em alta performance, não é só no negócio. É na vida pessoal, é na atenção da família, é na atenção de filhos, e para você manter tudo isso em alta performance, cara, você precisa ter saúde. Exatamente. Se você não tiver saúde, você não acompanha tudo isso. Então, eu era um cara, por exemplo, que eu gostava de beber cerveja, essas coisas todas. Eu bebo ainda, bebo, mas, cara, eu bebo talvez 5% da quantidade que eu bebia antes. Então, o, isso mudou. Por quê? Porque no outro dia eu não posso estar mais ou menos. É isso aí. Aí no outro dia tem que estar bom, tem que estar em alta o performance. fazer o algo a mais, por incrível que pareça, no escritório de contabilidade, o propósito de emagrecer, né? Então, foge totalmente até do escopo, né? Pois é, Fala pois assim, é. Mas, Francisco, para pensar assim, ó, a entrega de algo a mais. E nós estamos falando nessa live de entregar algo a mais. Talvez entregar algo a mais para o teu cliente não seja o serviço que tu está disposto a fazer, Não, e sim uma mentalidade, um mindset que tu até, troca dele. até uma atenção que você dá. E o que eu acho interessante, Anderson, eu sou às vezes até um pouco pesado nas palavras, e em 2023, em maio, véspera do último dia de entrega de imposto de renda, eu tinha um irmão, Denilson, que ele faleceu vítima de um infarto com 34 anos. E aquilo para mim foi muito reflexivo, e muito reflexivo até com meus amigos próximos, né? E eu falei, poxa, quanto de amor ele tinha pela filha de 2, 3 anos que ele deixou. Ele amava demais. Mas ele amava ao ponto de trabalhar, ter um emprego, era CLT, tinha uma empresa, cuidava, corria. E ele pouco se cuidou. sim. Por quê? Né? E aí deu uma frase, né? Você ama... Quanto é que você ama seus filhos? Ah, amo demais. Eu não tenho filhos, meu sonho é ser pai. Mas a frase que ficou na minha cabeça com isso foi: você está disposto a fazer tudo pelos seus filhos? Tô. E de se cuidar por eles. Qual é a qualidade de vida que você quer ter para quando você tiver um filho ou um neto? Será que você vai ter forças nos braços para carregar seus netos ou eles vão ter que carregar você? E aí isso é um cuidado. E a roda da vida não é só trabalho, a roda da vida não é só família, a roda da vida não é só saúde. E se nessa roda da vida tiver um com 10 e outro com 5, é um pneu furado, não roda. É isso. E tudo essa mentalidade que você está falando, isso é porque você tem o hábito de ter mentores na tua vida. Isso. Porque são mentores que são capazes de colocar isso na cabeça da gente. Eu ouvi de um meu, cara, o que eu investi de dinheiro nos últimos 3 anos em mentoria, eu compraria uma Porsche, mas uma Porsche não me daria outra Porsche. O que eu aprendi, eu posso comprar outras Porsche. E Então, a gente precisa mudar a mentalidade para isso, sabe? as pessoas pelas quais a gente trabalhou. Eu trabalhei no escritório de contabilidade de 10 anos, praticamente, e ele formou muito a minha mentalidade. Eu sou muito grato à mentalidade que ele formou para mim. Porém, chegou um momento que não dava mais. E tudo bem. É o que a gente está passando para o pessoal aí. Pessoal, a mentalidade que vocês têm trouxeram vocês até aqui. A mentalidade que vai levar vocês para um outro nível não é essa que tem hoje. Então, não tem muda. Isso aí. que tá. E É isso aí. o coach dos coaches, né? Tem uma coisa que ele fala e eu acho muito interessante mesmo, brincadeiras à parte, o código, né? Que ele fala que os resultados diferentes que a gente tem vêm dos ambientes diferentes, com pessoas diferentes, com ideias diferentes, fazendo negócios diferentes. Eu e a Karina estávamos num ambiente diferente, com ideias diferentes, estamos criando um negócio diferente. E aí é isso que agrega resultado para a gente. A gente não tá, a gente está com a expectativa aí de fazer um aulão maravilhoso. Isso aí. Só que o nosso propósito não é o dinheiro. Eu falei, Karina, se der prejuízo, deu. Nosso propósito não é esse. A Karina, Francisco, nosso propósito é posicionamento, é ajudar as pessoas. E na realidade, muitas pessoas fazem um aulão, uma aula magna, não cobrando, muitas vezes não cobrando nada. Mas isso foi uma coisa que nós aprendemos no Advice, que
não é para todo mundo. Exato. Então nós precisamos cobrar alguma coisa porque já faz um corte, porque não é todo mundo. E isso, quando nós entendemos, quando eu entendi, faz um corte gigantesco em muitas pessoas. E mudança de hábito, tu tem que estar disposto a deixar muita gente para trás. Muita gente que não está disposto a mudar os hábitos que tu tinha até aquele determinado momento e tu não quer mais. Por que tu não quer mais? Porque tu quer um outro passo, tu quer chegar em outros lugares. E essas pessoas não querem chegar. Então, tu tem que ter o discernimento que tu vai deixar muita gente para trás. E às vezes são pessoas da família. É isso aí. Às vezes tem pessoas mais próximas de você que talvez já Ah, estão dói, por... dói. Às vezes tu quer que o teu familiar cresça igual que tu cresceu, que tu vai crescer, tu quer, mas ele não quer. O que serve para um cliente serve para a família. Tu não pode querer mudar a vida do teu parente, do teu irmão, da tua mãe, do teu pai, mais que eles mesmos. Olha, Porque como tá bom. meu nome é em homenagem ao meu avô, que faleceu e eu acabei nem conhecendo. Mas tem uma frase que minha mãe sempre disse, que era dele, é: plano bom é o nosso. Não adianta eu fazer um plano para Karina não vai seguir. O plano é meu. Eu tenho que despertar o interesse em Karina para fazer o plano. Aí o plano é dela. E o pessoal, o que a gente tem para esse aulão é despertar em vocês algo diferente. Esse sentimento de virada de ano não pode. Albert Einstein já dizia: 1 vezes 0 é 0, 10 vezes 0 é 0, 1000 vezes 0 é 0. Se você não mudar o zero, o resultado é o mesmo. Não vamos fazer desse ano o mesmo ano que foi ano passado. E assim, eu venho numa crescente de resultados positivos e eu falei com Karina, por que nós dois, em estados diferentes, visitamos os mesmos ambientes, tivemos os mesmos mentores, e estamos tendo resultado diferente? E tem pessoas que nos acompanham até dentro do Advice e às vezes não conseguem um resultado, porque falta comunicação, falta visibilidade, falta o caminho. Muitas vezes é lógico para mim e para a Karina o ponto A para o ponto B, que a gente vem para cá, 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 vem para cá. Mas as pessoas não sabem esse caminho. Vamos ajudar essas pessoas a percorrer esse caminho. E nós vamos ajudar essas pessoas porque o Anderson nos ajudou e nos entregou isso. Entendeu? Então, assim, é uma corrente. Exatamente o que ele nos entregou e fez a gente obter os resultados que nós temos. Nós queremos fazer com que todos que vão estar nessa live na sexta-feira tenham esses resultados também. Por quê? Porque para nós faz sentido que eles tenham esse resultado, que eles comecem em 2025 de uma maneira diferente, com um olhar diferente, uma perspectiva diferente. Então, esse, como eu digo, mapa mental que o Anderson nos entregou, nós fizemos um compilado para trabalhar na sexta-feira por 2 horas, eu e Francisco, e entregar para vocês. Então, hoje nós chamamos o Anderson e fizemos questão que ele estivesse abrindo essa live. Por quê? Porque nessa sequência de lives que nós vamos ter, porque quem fez nós nos movimentar foi ele. Que legal. Quem despertou toda essa coisa foi o Anderson. Eu sempre digo para ti, Anderson, e não é porque eu estou na frente do Francisco e de 26 participantes aqui, que eu te digo, eu sou tua cria. Lembra que eu sempre digo assim? Cara, eu sou cria do Anderson. Porque um dia eu ainda vou contar para vocês, eu bati na porta dele, porque ele não... Eu queria 5 dias com ele nunca me deu 5 dias com ele. Eu digo, agora vai ser. Fui para São Paulo e bati na porta desse homem. Não é o que tu quer, é o quanto tu quer, o quanto tu tá disposto a pagar o preço para ir. E eu acredito que é essa virada de chave que... Cara, eu fico pensando assim, se eu, que não tive nada na vida, saí com uma mão na frente e outra atrás, numa cidadezinha pequena, consegui o que eu consegui, por que tu não pode conseguir? Exato. E isso é muito importante, é muito forte, e as pessoas precisam entender isso. E eu acho que nós estamos vivenciando um momento que a gente tem muita proposta, né, na internet. E propostas que, como o Francisco mesmo diz, cara, a gente acaba não gerando mais valor para esse tipo de situação. Mas eu tô falando aqui para vocês, acho que se tem pessoa aqui que me conhece, sabe da minha responsabilidade toda vez que eu abro uma câmera, toda vez que eu vou numa palestra. Quando eu vou numa palestra, antes de entrar no palco, eu sempre peço a Deus e falo o seguinte, cara, coloca as palavras certas na minha boca, porque alguém deve estar precisando aqui, não deixa eu errar nisso. Então eu tô falando para vocês que são pessoas que estão dispostas a fazer vocês crescerem. E quando eles contaram esse projeto para mim, eu falei, cara, eu só tô dentro porque são vocês.
Então, eu não coloco meu nome em qualquer lugar. São pessoas da minha confiança, pessoas que eu sei o que passaram e eu sei o que eles pretendem com isso. Isso é o mais importante. Que o maior objetivo deles não é o dinheiro. O dinheiro vai virar uma consequência. Eles têm que ganhar dinheiro, é óbvio. Como vocês também têm que ganhar dinheiro. Mas não é o propósito principal. E é isso que me atrai. Então eu vou deixar vocês agora aí, para vocês tocarem com a galera, para vocês chamarem a galera aí para o aulão de vocês, né? Muito obrigada pelo teu tempo. Imagina, A gente obrigado, pediu viu, 10, gente? 15 minutos, ficamos uma hora com esse homem. Olha que coisa Imagina, é um prazer maravilhosa. sempre. Passa assim, o tempo voando quando E estamos vocês juntos. não imaginam quanto custa uma hora de Anderson. Vai chegar essa conta aí, né? Parcela, pelo amor Olha, eu tô indo para Sergipe quando mesmo? Isso. Em Nós, fevereiro, né? né? Nós vamos estar os Fevereiro. três juntos Ah, que em legal. Sergipe. É uma chamada. Pessoal daqui de Sergipe, da Bahia, de Alagoas, vai estar Karina Halbach, do Rio Grande do Sul, Anderson, de São Paulo, e professor Ademir, que é do mundo, né? Falo que ele é da Bahia, está no Pará, agora está na Itália, que vai estar com a gente na live com a gente aqui na quinta-feira. Mas vamos estar tudo aqui em Sergipe, em Itabaiana. A gente vai estar fazendo apresentações, vai ter duas palestras. E parece antes, que a sua palestra é antes da do governador. Você fala, depois o governador faz a abertura. Eita, obrigado pela responsabilidade. Estou só alinhando isso com o Dênio. Mas, pessoal, o que a gente está provocando em vocês, e é uma coisa que meu sonho é ser piloto de avião, sabe, antes? E ainda vou pilotar ganhando dinheiro com recuperação. Fala que um avião gasta cerca de 60% do combustível na hora da decolagem, até atingir os 10 mil pés. E o restante do combustível, e o filho de Karina é piloto, né? O resto do combustível é para chegar no local e reserva de segurança. O que é que a gente visualiza hoje com o nosso passado? Que a parte mais difícil foi o início mesmo. Primeiro 100 mil de recuperação foi muito mais trabalhoso que o primeiro milhão. Exato. O primeiro milhão foi muito mais difícil do que os 10 milhões. Então, essa energia, pessoal, que a gente quer que isso não é de mim, isso não sai do Anderson, isso não sai da Karina. O que a gente vai mostrar é o caminho, mas a atitude de fazer é inteiramente de responsabilidade de vocês. Então, não tem como eu fazer o resultado de vocês. Se tivesse, eu faria porque eu vou ganhar nisso. Mas não tem. A única coisa que eu não posso fazer por vocês é a parte de vocês. Exatamente. Né? Exatamente. Agradecer, Anderson, pela participação. Imagina. Tamo junto. Eu sei que você vai... Obrigada, Anderson. Obrigada. Imagina. Não saiam da live ainda, pessoal. Não saiam, porque o Anderson vai sair, tá? Porque nós vamos terminar aqui, eu e o Francisco. Gente, agradeço vocês o convite, desejo muito sucesso. Sabe que podem contar comigo, estou junto com vocês nessa. E deixar um beijão aí pra galera aí que tá na live. Vocês estão muito bem assistidos, vocês podem ter certeza disso. Obrigada, Anderson. Uma feliz noite pra ti. Valeu. Dá um beijo na Neia. Vocês também. Pode deixar. E ela vai, hein, Francisco, também para Sergipe, hein? Oh, coisa boa, oh, Glória. Seus quinhos. Até mais, gente. Francisco, então agora vamos fazer a nossa chamada, pessoal. Olha só. Sexta-feira, nós vamos ter um aulão de 2 horas, onde tudo que nós aprendemos com o Anderson nesses 3 anos e aonde ele nos entregou um mapa mental, nós compilamos para vocês, para entregar para vocês nessa sexta-feira, onde vocês vão poder seguir passo a passo até o final deste ano para ter resultados que vocês não têm ainda. Não é mesmo, Francisco? Isso. E aí, pessoal, a gente fez um compilado de 0 a 100 mil, que no meio do caminho, se vocês não conseguirem, tem ajuda. Não se preocupa com ajuda. No passo a passo até os 100 mil, tem como vocês nos consultarem para pedir ajuda, para pedir socorro. Francisco, Karina, travei aqui. Exato. A gente está entregando um mapa mental com um passo a passo. Quem são meus clientes, quais são as oportunidades, quem eu vou vender o quê. E nesse passo a passo é de 0 a 100 mil. Se vocês cobrarem a média de 20% a 30% na recuperação os primeiros 100 mil, você vai ganhar 30%. Imagina. Então, e a gente fala com propriedade. A gente tem resultados, a gente ganha dinheiro, a gente vive disso. É uma engrenagem que é difícil rodar.
Porque uma recuperação tributária pode levar 6, 9 É o meses a 1 ano para... início, né? É o avião, é o início. E por isso que a gente bate tanto no mentor, de tu tá com uma pessoa, que tu acompanha essa pessoa. Por quê? Porque eu não vou dizer para vocês que tem dias que vai dar um desânimo. Vai dar, é natural. Mas se tu estiver em ambientes e ter pessoas do teu lado, elas vão poder te ensinar o que elas passaram, o que elas fizeram para não desistir. E isso é o mais E, importante, né, Francisco? pessoal, teve momentos que dá, pensa em desistir. Pensa. Vou citar só um exemplo rápido. Eu lembro que dia 12 de outubro, Dia das Crianças, feriado, eu era CLT. Eu fiz um trabalho de recuperação tributária que me renderia 42 mil. Esse foi o trabalho de identificação, retificação do SPED, retificação do CPF e fazer PERDECOMP. Eu trabalhei de 7 da manhã a 8 da noite. E eu ia ganhar 42 mil. Eu me sentia um super-herói. Na hora de pagar os honorários, a compensação caiu em junho, ou seja, 8 meses depois. Então, eu era CLT na época, eu vivia do meu salário, não precisava da recuperação. E eu ia perder esse dinheiro porque eu não fiz o contrato. O contrato, o cliente achou que na última hora, que 30% era muito, que 15% estava bom, que eu ia ganhar 21 mil. Então, e aí, graças a Deus, eu peguei pela palavra dele. Eu vou ensinar para vocês, como se não fizer contrato, como pegar pela palavra. E nós vamos entregar modelo de contrato também, para que vocês façam um trabalho correto. E é fácil, assim, ó. E se tudo isso que nós falamos hoje fez sentido para ti, lá no stories do Francisco e no meu, tem um link para te inscrever na live de sexta-feira. Ah, não sei, tô na dúvida, não sei se eu quero fazer ainda, não sei o que. Amanhã tem outra live. E com uma outra pessoa maravilhosa. E até quinta-feira, tu vai ter essa. Tu vai ver que o que nós estamos falando aqui. Tu vai ter a certeza de que se tu fizer o nosso passo a passo, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. E o currículo das pessoas que vêm é absurdo, né? Eu fiquei impressionado como a gente conseguiu angariar. Renata Bilrim, ela era juíza do CAF. Hoje tem um dos maiores escritórios de defesa de processo administrativo e judicial. Né? Então, CARF, para quem não sabe o que é o CARF, Francisco explica, porque tem pessoas que estão se formando agora, tem pessoas que são da contabilidade e não sabem o que é. Então, dá uma explicadinha para o pessoal saber. O CARF é, na via administrativa da Receita Federal, um comitê que julga os processos administrativos. A empresa é multada para acabar com o auto de infração, ou paga ou recorre. Quando recorre, vai para juízes do CARF. Né? Não são juízes da via judicial, mas são da via administrativa da Receita Federal. E essa mulher era juíza e hoje ela defende os autos de infração. E fecha contrato de milhão, assim como se dá bom dia. Então, é lindo de ver, a postura dela é sensacional. A gente teve um contato muito bom, uma sinergia muito boa com ela. Teremos o contador mais bonito do Brasil, Altair. Né? Exatamente. Por foto, ele não é muito assim, não, mas presencial ele é um galã. Um cara pioneiro, né? Um cara que foi pioneiro no YouTube, falando de contabilidade, falando de mentalidade, ele bate muito também na função da mentalidade, na prosperidade, porque eu entendo que nós somos muito operacional, então nós temos que pensar. Renata, a Silvana está perguntando, eu vou te passar ali, Silvana, qual é o link dela no Instagram para te acompanhar ela vai estar amanhã na live com a gente. E também nós vamos ter na quinta-feira, na quarta-feira, um cara que é assim, o Ademir, que tem uma mentalidade luz à frente nossa. Não tem, o cara tem várias empresas de nome. Olha, pessoal, Ademir, eu não vou falar nem nas meninas do job que ele faz a contabilidade, mas as empresas internacionais. Ele faz contabilidade internacional, estratégia internacional, offshore e tudo mais. E a gente vem falar com o tema dele, né, que ele é muito polêmico. Ele fala, ele desce o sarrafo. E a gente vai trazer ele para falar o medo de ser julgado, né? Ele que julga e desce o sarrafo, né? Então, vamos fazer um contraponto nisso. Pessoal, ele assina o balanço da Apple no Brasil. Ele assina o balanço
da Rolex no Brasil. Ele assina a Victoria's Secrets para a mulherada aí. E ele vai estar aqui na nossa live e vai estar em Itabaiana em fevereiro. Então, Não, é de peso. O que que nós estamos querendo falar para vocês aqui? Que nós vamos ter uma semana de muito conteúdo. Se você tiver papel e caneta e anotar tudo, com certeza vai tirar muitos e aprendizados. R$ 100 E nas pouco. 100 reais. Não, Olha, só nem vamos falar sobre isso, nem vamos falar. É o valor, insignificante perto do que a gente vai entregar. E o aulão nós vamos entregar de bandeja o passo a passo. o valor das lives, cada live deveria ser R$ 100, no mínimo. E a gente está entregando isso gratuitamente, porque a gente entende que isso vai ajudar vocês, né, a despertar. E na live é que vai vir o passo a passo. Então, pessoal, tá imperdível. Acho que eu e Karina burrou na hora de botar o preço, mas com o intuito de ajudar, não é com o intuito de ganhar dinheiro, é com o intuito de ajudar mesmo. Né? Lá dentro da... Não vou falar o que a gente vai sortear lá, tá? Não. Mas a gente vai fazer um sorteio especial para 5 pessoas que tiverem no aulão. Nesse aulão a gente vai fazer sorteio de 5 pessoas. Mas não conta vai ter um o que é. Não vou. Nesse entregável vai ser muito especial. E, pessoal, tá... eu queria que tivesse isso comigo. E eu vou além, né, Francisco? Talvez, quando essas pessoas souberem o que nós vamos entregar lá para essas 5 pessoas que forem sorteadas, elas vão pensar assim, por que que eu não fui? Por que que eu não entrei? Então, eu acho que o primeiro passo é a ação. Nós já estamos 1h11 aqui, nós vamos se encaminhando para o final, mas o que eu quero dizer para vocês? Não basta eu e o Francisco querermos mudar a vida de vocês se vocês não quiserem mudar. Então, o primeiro passo é 2025, agir. É saber com quem vocês querem estar, aonde vocês querem estar e o que vocês planejam para 2025 e façam a diferença. É isso. Não é mesmo, Francisco? Exatamente. Então, vamos para um grande dia. Eu estava nervoso, ansioso pela live. Passou que nem percebemos. Eu tô com medo das 2 horas não dar na sexta, mas com fé em Deus vai dar. Tá, vai dar. Programação imperdível. Eu acho que não tem nem o que falar. Não tem. Tá no meu Instagram, tá no Instagram da Karina. Podem ir lá. Comecem a seguir a gente, porque não é só essa semana que vai ter coisas. Se fizer sentido para mais alguém, né? Olha, faz sentido para mais alguém, vem com a gente. O que a gente quer é ajudar vocês. É isso. Se vocês quiserem, se juntam para assistir a live no dia, não tem problema. Vou fazer uma inscrição, vai assistir 5 pessoas. Não tem problema. Nenhum. Vocês vão assistir. E é o que eu estou dizendo. Eu e Karina assistem a mesma palestra, a gente tem acesso às mesmas pessoas. Às vezes ela se conecta e absorve umas informações. Eu me conecto e tenho outras informações. Vocês vão se conectar e ter outras informações. Então, pessoal, tá imperdível. Não adianta eu estar falando muita coisa. É entregar. E posso dizer uma coisa. Nós vamos entregar muito mais do que nós estamos dizendo. É exatamente isso. Pessoal, eu quero agradecer vocês. Muito obrigada pelo tempo de todos vocês. Obrigada, Francisco, por comprar essa ideia aí. Na Euforia, nós fomos juntos lá. E eu acredito que é isso. É dividir para multiplicar, é juntar pessoas boas, propósitos iguais, para alavancar o pessoal aí e fazer a diferença na vida de muita gente. Pessoal, uma feliz noite para vocês. Tudo de mais maravilhoso nessa segunda-feira. E eu aguardo todos amanhã. Amanhã no mesmo horário, neste mesmo local. Exatamente. Obrigado. Beijo, Francisco. Beijo, pessoal. Uma feliz noite.